E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Quando a ciência realiza algo através do natural, Deus está realizando algo através do espiritual. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Arrebatamento. Irmãs Taline e Juliana cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Neste mundo nada tem valor. O que existe é só tristeza e dor. Nada vale tudo aqui ficará, porque breve, muito em breve, este povo subirá. Nada vale, tudo aqui ficará, porque breve, muito em breve, esse povo subirá. Levará o povo que ele escolher, que um dia ele mesmo prometeu. Das nuvens ele mesmo chamará, num abrir e fechar de olhos, este povo subirá. Vai ser triste para aquele que ficar. Desviados chegarão a lamentar, quando assim sentirem falta deste povo, vão dizer que foi a igreja que Jesus veio buscar. Quando assim sentirem falta deste povo, vão dizer que foi
Jesus veio buscar. Levará o povo que ele escolher, que um dia ele mesmo prometeu, que nas nuvens ele mesmo chamará. Num abrir e fechar de olhos, este povo subirá. Num abrir e fechar de olhos, este povo subirá. Num abrir e fechar de olhos, este povo subirá. Quando a ciência realiza algo através do natural, Deus está realizando algo através do espiritual. Tudo termina sendo Deus. Tudo que acontece no natural é em benefício do povo de Deus. Na verdade, quem usufrui legitimamente da árvore da ciência do bem e do mal é o povo de Deus. Porque com a sabedoria de Deus usa apenas o bem da árvore. Agora, não são todos que podem compreender, não são todos que podem aceitar aquilo que procede de Deus. Meus ouvintes devem atinar para isso com diligência, que é a linguagem de Paulo na carta aos Hebreus, porque isso significa realmente salvação. Tudo que Deus realiza não é para que o homem entenda, compreenda, é para que o homem creia. E aí onde está o fracasso do mundo religioso em torno da Bíblia, em torno de Cristo. Por quê? Porque só querem receber de Deus e o que é de Deus através daquilo que a mente pode entender, compreender e aceitar. Na mensagem A Contagem Regressiva, o profeta de Deus para esta era usou Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 3, de 1 a 3. E no verso 3 nós temos isto: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, não sendo feito daquilo que é aparente, vem logo a dificuldade para os que só querem, só aceitam através dos sentidos humanos, que é a visão, o tato, a audição e o paladar e o olfato, que são os 5 sentidos que regem a parte física do homem. Depois vem a do espírito, que é entre os abstratos, afeto, memória
essa pegajosa natureza que cobra sentimentos, correspondência dos outros, das pessoas, em relação a bons tratos e considerações, etc. Então, o povo de Deus, realmente povo de Deus, igreja de Cristo, tendo a mente de Cristo, não se dirige através desses sentidos, porque é aí que se cumpre a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e não atende nenhum dos sentidos naturais. Eles atuam através do corpo e do espírito, mas somente um atua através da alma para reger tanto o corpo quanto o espírito. Este é a dúvida, ou então a palavra de Deus é um deles. É a fé na palavra de Deus, é a dúvida ou a fé. Daí então você tirar a sua própria conclusão do que é ser crente. Essa palavra crente, por muito tempo e até hoje, é tida como até um termo pejorativo. O crente, os crentes. É ali onde moram os crentes. Isso aí mostra de onde eles vieram. De um paganismo intitulado de cristianismo. Porque, na verdade, o verdadeiro cristão é crente. Se ele é filho de Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi crente. Porque Abraão creu em Deus. Se você não é crente, você não crê em Deus. Ah, não, eu estou falando crente dessa questão de religião. Creio em Deus, eu creio. Eu não sou protestante. Tudo bem. E hoje ninguém mais é protestante. Só protesta, como dizer o ex-padre Dr. Aníbal Pereira Reis. Todo mundo protesta, menos os protestantes. Agora, o profeta toma o natural para mostrar o espiritual e, com isso, ele cumpre o seu grande ministério de profeta precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê ou não crê, aceita ou não, ele é o último mensageiro para os gentios. O mundo sabe quem foi Billy Graham para as denominações. E Oral Roberts, em particular, para os pentecostais, que até não muito tempo atrás não eram tidos como denominação. Até pouco tempo atrás, não tem muito tempo. Então esses dois anjos, como os dois que desceram a Sodoma, Billy Graham e Oral Roberts, o que fizeram eles lá? Por que eles foram lá? Enquanto Elohim não foi. Elohim não foi porque ele encontrou alguém com quem ele podia ficar. Esse alguém era Abraão. Ora, houve ocasião que o Elohim fez questão dele próprio vir. Lá na Babilônia, os anjos ficaram
apressados para apagar a fogueira. O desgostoso, aquele que jogou, trouxe o dilúvio, já acaba com aquela fogueira dentro de segundos. Olha os teus filhos lá. Então Elohim disse, não é assim, não, eu é que vou, vocês fiquem quietinhos. Eu não vou enviar anjos para isso. E lá estava o quarto homem, que era o filho do Deus Altíssimo, que é o Emanuel, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi, ele próprio, mas lá em Sodoma ele não foi. Salvado do fogo. Foram anjos. Agora, o próprio Billy Graham disse, eu venho aqui e ganho 30 mil almas. Daí um ano eu volto, não tem nem 30. E veja qual foi o sistema de Deus que Billy Graham, o grande anjo de Deus, servo de Deus, como também Oral Roberts, deixaram. O que eles fizeram? O que eles criaram? Eles tiraram uma mulher que está olhando para trás e viram uma estátua de sal. E um sistema que coabita com suas próprias filhas, que não passa de sodomismo espiritual. Mas veja que a coisa é diferente com o William Branham, com Elias. É completamente diferente. O William Branham nunca veio aqui para ganhar 30 mil almas, mas a sua mensagem veio, não precisa falar mais. É interessante a gente ver estas coisas, e eu continuo dizendo, é uma língua estranha para muita gente, que às vezes para ouvir. Vai compreendendo alguma coisa e de repente não entende nada. Agora ele vem e toma Henry Ford, que é o pai da Ford, da grande Ford mundial, motor Ford, carro Ford. Ele compara Henry Ford e os seus fizeram com o transporte do velho Ford, modelo T, ultrapassando o cavalo, a carroça. Ele seguiu em frente e está acima do cavalo hoje. Muita gente, ainda no tempo do automóvel, prefere ficar com o cavalo, com a carroça, talvez até circunstancialmente. Logo vem Wesley, moveu acima dos luteranos. É a comparação do natural com o espiritual. O que significa isso? Ele usa os irmãos Wright, que criaram, nós falamos Santos Dumont. Fabricaram um avião. Para eles, para os americanos, são os irmãos Wright. Mas para nós, é Santos Dumont, não é? Então vamos falar na linguagem dele, porque a mensagem foi traduzida do inglês. E lá está então a máquina voadora, estando bem acima da terra, acima do cavalo, da carroça, acima do automóvel. Mas, por circunstâncias ou não, por aceitação ou não, muitos ficam de carroça, de cavalo e de automóvel na era do avião. Vai para o espiritual.
Leva isso para o espiritual. Os irmãos Wright, como Santos Dumont, através de suas realizações, estavam aptos a tomar a ciência e modelar algo aqui na Terra, para mostrar que lá havia uma grande coisa espiritual se preparando para acontecer. A ciência pregando o Evangelho para o mundo. O mundo está inexcusável. A natureza deixa o homem inexcusável. Então ele continua. E os irmãos Wright estavam aptos para realizar e tirar os pés do homem do chão. Colo espiritual. O Pentecostes caiu e foi para o ar com os dons espirituais, com o batismo do Espírito Santo. Subiu, foi para o ar, foi acima de carroça, de cavalo, de automóvel, de Cadillac ou de Ford 29. Aleluia! Então tinha os seus pés fora do chão, para que ele pudesse balançar ao redor, subir aos ares, deixando as coisas cá embaixo. Oh, quão longe estava ele acima do cavalo e da carroça, e quão distante, muito acima do automóvel. Ele estava lá em cima, no ar. Ele estava vibrando, e estremecendo e fazendo ruído. Ele estava voando, afinal. O que o homem realiza na terra? Pois elas são feitas de coisas aparentes, tangíveis. Deus era capaz, é capaz de realizar algo através de pessoas cheias do Espírito Santo, as quais, se tratando da era, estavam sedentas e famintas, e com aqueles que permaneceriam com a palavra. Então você vê o quadro. Lutero, tirando da escuridão. Monta num cavalo, sobe numa carroça, justificação pela fé. Vem Wesley, santificação entra no automóvel. Você quer ficar lá atrás? Fique. Santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi a mensagem de João Wesley. Mas ainda estava na terra. Aí vem os dons pentecostais, espirituais, e diz, não, deixe isso aí, tem coisa melhor. E subiu. Não tenha pressa. Às vezes a gente fica com pressa. Vamos ver quem vai além do avião. Tem algo que vai além do avião e que já deixou os pentecostais para trás. Agora, simplesmente você deve agradecer a Deus, porque você tem passado pela carroça, pelo automóvel, pelo avião, reticência. E Deus te abençoe com vida abundante para subir, 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 em nome de Jesus Cristo. Amém.